Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos em plena guerra na Ucrânia e esta semana olhamos para a Rússia. Que Rússia é esta e como chegámos até aqui? O que quer Putin? Como deve responder-lhe a Europa e o mundo? Vamos tentar responder ou tentar articular algumas linhas de pensamento sobre estas perguntas. São nossos convidados esta semana Carlos Gaspar, investigador de Ciência Política e Relações Internacionais do IPRI, autor do livro O Mundo da Amanhã, Geopolítica Contemporânea, que já foi destaque neste programa, e Sandra Fernandes, especialista em questões relacionadas com a Rússia, com a União Europeia e investigadora da Universidade do Minho. Com ambos vamos falar nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Carlos Gaspar aqui em estúdio e Sandra Fernandes de forma remota. Obrigado pelo vosso tempo para falarmos sobre este tema. Carlos Gaspar, a diplomacia russa ainda esta terça-feira dizia que a Rússia só vai parar quando atingir os seus objetivos. Ao longo de todas estas 2 semanas, em quase todos os pontos de interrogação que os analistas reconheciam como incerteza era que objetivos realmente tem Putin. 2 semanas depois, quase 3 semanas, o professor Carlos Gaspar tem uma noção melhor, mais concreta na sua leitura sobre o que quer realmente Putin. Obrigado pelo seu convite. Aquilo que a Rússia quer foi apresentado sob a forma de 2 propostas de tratado, um tratado com os Estados Unidos e um tratado de segurança europeia com a NATO, apresentados em dezembro passado oficialmente pelos representantes diplomáticos de Moscou. Adicionalmente querem, obviamente, que a Ucrânia reconheça a Crimeia como parte da Rússia, o Donbass como repúblicas independentes e que haja um novo regime político em Kiev que reconheça a autoridade de Moscou de uma forma ou de outra. Os objetivos, em todo o caso, uma guerra é um fenómeno extremamente dinâmico e os objetivos das partes alteram-se em função da balança de forças no terreno. E da resposta que têm. No terreno das armas. Não é? É o terreno das armas que vai determinar quais são os objetivos finais, quer da Rússia, quer da Ucrânia. Nós sabemos que, à partida, que a Ucrânia não quer, de maneira nenhuma, cometer nenhum ato que possa pôr em causa a integridade do território ucraniano, como ele ficou definido em 1991. Os objetivos da Rússia são variáveis. À partida, a Rússia quer alterar a arquitetura de segurança europeia, quer finlandizar a Europa central e oriental e quer integrar de alguma maneira a Ucrânia na sua esfera de influência, o que exige a mudança de regime em Kiev. E por isso era preciso entrar pela Ucrânia, militarmente. Na ausência de um pouco mais de imaginação política, a Rússia recorre aos métodos mais antigos e mais bárbaros, como é a guerra. Esta guerra é a primeira guerra interestatal na Europa desde 1945. Entre 1945 e 2022 nós conseguimos resolver muitos problemas e alterar as fronteiras na Europa e os regimes de segurança na Europa sem nunca recorrer à guerra. Sandra Fernandes, a mesma questão na sua perspectiva e tem vindo a comentar este conflito ao longo das semanas. Também vamos apurando o objetivo. Se calhar podemos talvez distinguir, uma coisa são os objetivos militares da operação, digamos assim, outra coisa são o pano de fundo também do objetivo de Moscou. Como é que Sandra Fernandes vê neste momento a posição russa? Pois, neste momento é de facto muito difícil, embora muito necessário, distinguir os objetivos militares, não é? no terreno das armas, como muito bem refere o Carlos Gaspar, e os objetivos de Putin. E é preciso encontrar formas de continuar a dialogar com Putin, porque sem isso não se consegue precisamente calar essas armas no terreno.
É muito difícil distinguir as duas coisas, mas é muito necessário. Embora elas estejam interligadas, ou seja, os avanços do controle efetivo do território ucraniano por parte da Rússia vão determinar também a sua posição negocial e aquilo que efetivamente vai ou não exigir, não é, como aquilo que será o novo mapa da Europa, porque não há qualquer dúvida que o mapa da Europa será redesenhado em torno de novas linhas vermelhas que vão ditar, não é, o novo convívio mais ou menos pacífico com a Rússia enquanto ela for liderada por Putin ou por pessoas que partilham da sua falta de imaginação política, mais uma expressão brilhante que eu acabo de apontar, utilizada aqui pelo Carlos Gaspar. A Rússia recorre aos métodos mais bárbaros. Portanto, nós estamos ainda nesta situação em que dependemos da evolução no terreno e eu penso que a tomada de Kiev, a capital, será determinante para que a Rússia comece a avançar de forma mais clara os seus peões políticos, não é? O que é que de facto vai ser exigido e para que, em contrapartida, a Ucrânia também possa começar a pensar nos compromissos que vai ter que fazer face à perda de soberania. Eu estive, como bem refere José Pedro, eu de facto, enfim, comento diariamente esta tragédia, não é? Hoje é o dia 20, e eu a primeira coisa que disse na primeira intervenção pública no dia 1 da guerra, na quinta-feira, foi que a Rússia vai controlar a Ucrânia e até depois dessa entrevista até fui questionada, mas disseste que a Rússia ia controlar? Sim, o objetivo é mesmo esse, portanto, e de forma substancial. Agora, se esse controle vai se traduzir em ganhos para a Rússia, não há qualquer dúvida que isso não vai acontecer, não é? Com uma população ucraniana muito mobilizada, com uma opinião pública e um apoio político dos europeus e dos americanos. No entanto, isto não desfaz esse destino muito negro para a Ucrânia, que é uma Ucrânia que vai ter perda de controle territorial efetivo, se não mesmo ocupação. Mas há aqui, Sandra Fernandes, há aqui um tópico que Carlos Gaspar levantava, que é também o andamento de tudo isto também vai mudando de certa maneira aqui o xadrez. E eu gostava de ouvir sobre se a sua leitura é de uma Rússia que encontra mais dificuldades do ponto de vista militar do que esperava e, portanto, pode, de certa maneira, dificultar ou até adaptar, dar elasticidade aos seus próprios objetivos neste conflito, ou se vê que, no fundo, não está muito diferente daquilo que comentava no dia 1 de março, ou seja, o caminho, mais ou menos sinuoso, da sua perspectiva, continua a ser o mesmo. Eu penso que o caminho é mais ou menos o mesmo. O que tem dificultado os avanços da Rússia, e também acontece lá aos ucranianos, é que não são só forças armadas regulares que combatem, não é? Há outro tipo de combatentes. Do lado russo sabemos que houve um apelo aos sírios, aos chechênios. Do lado ucraniano também há civis. Isto faz com que a condução da guerra também seja mais complicada no terreno. Além de uma falta de preparação, pronto, já se percebeu que o exército russo, por exemplo, até em termos de comida tem dificuldade, não é? Há situações de pilhagem, porque não tem, não é, a capacidade de se aquecerem, as temperaturas estão muito frias, de se alimentarem, portanto, há de facto problemas logísticos, existem, não é? Mas isso não retira que a grande assimetria entre as forças ucranianas e as forças russas, e o sinal que a Rússia deu foi muito claro, não é? Muito recente, de lançar, não é, mísseis muito perto da fronteira polar. E a Rússia já passou do leste para a parte ocidental da Ucrânia, portanto o avanço é significativo. E já agora estes avanços no terreno também fazem surgir algo que estava muito ignorado quando se olhava para a Ucrânia antes. A Ucrânia tem uma dimensão a sul muito forte, não é? E é precisamente essa dimensão a sul que a Rússia, do ponto de vista operacional, está a tentar ocupar, não é? E essa dimensão a sul atravessa o país de leste para oeste. Carlos Gaspar, falou na questão da falta de imaginação e a ação militar que no fundo está aqui em causa. Não é uma forma de ganhar peso para o tabuleiro negocial, encontrar forças no terreno, tendo em conta a desproporção que ao início sempre se debateu, colocando quase a Rússia como uma vencedora, no início, uma vencedora muito provável de um combate deste género, ou seja, a Rússia que poderia, por via da sua ação militar, ir ganhando poder de força em negociação no tabuleiro final da negociação. No dia 24 de fevereiro,
provavelmente o cálculo das autoridades políticas e militares da Rússia era realizar aquela operação especial, é o termo que a Rússia usa para designar a invasão da Ucrânia, ficava resolvido, no essencial, em 3 ou 4 dias. No fundo, se as forças especiais russas tivessem conseguido conquistar Kiev, levantar a sua bandeira, decapitar o regime, a partir daí as coisas tinham corrido de uma maneira diferente. Mas ao contrário do que era esse plano inicial, as tropas russas não conseguiram ocupar o aeroporto de Kiev, não conseguiram ocupar o centro de Kiev, não conseguiram derrubar o regime do presidente Zelensky, e o presidente Zelensky, que alguém dizia com uma certa ironia que era um péssimo presidente em paz e é um ótimo presidente em guerra, conseguiu fazer aquilo que nós não víamos desde a Revolução Francesa, que é uma levée en masse, é um levantamento em massa da população. Nós até o dia 24 de fevereiro, nós e provavelmente muitas outras pessoas, incluindo as autoridades em Moscou, podiam ter dúvidas sobre se a nação russa, se a nação ucraniana existia ou não existia. Hoje em dia, 20 dias depois do início desta guerra, ninguém tem dúvidas de que a nação ucraniana existe e de que o Estado ucraniano apesar da nação existe. Ucraniana ter sido invadida no leste e essa guerra que nós aqui tão longe... Independentemente das suas fronteiras e independentemente da configuração final, hoje em dia ninguém põe em causa que existe uma nação ucraniana e que existe um Estado ucraniano. Porque passaram a prova da guerra e a guerra é a prova final, a prova real da existência ou da inexistência de uma comunidade nacional. Os ucranianos querem ser independentes, independentemente de quais sejam as fronteiras finais no fim deste conflito. Mas mesmo no ocidente da Ucrânia, onde eu estive, a sensação foi de que aqueles territórios ocupados são a Ucrânia que eles também querem. Ou seja, a questão das fronteiras, apesar de tudo, a questão da unidade territorial da Ucrânia ainda é um objetivo nacional. Certamente. Nós também perdemos a Olivença, como se dizia no meu tempo de escola, mas é a vida. Não tenho a menor dúvida de que os ucranianos consideram o Donbass como parte integrante da Ucrânia, incluindo também a chamada Nova Rússia, parte do sul que vai até Odessa. Tudo isso me parece bem evidente, e outros territórios que se incorporaram na Ucrânia há muito pouco tempo. Lviv é um caso, a Ruténia subcarpática é outro caso, a Bucovina do Norte é outro caso, mas com certeza que bons patriotas querem as fronteiras de 1991, que são aquelas fronteiras em que, no dia 1 de dezembro de 1991, os ucranianos fizeram por referendo fazer valer a sua independência. Se o objetivo de Putin e de Moscou, neste caso, enfim, fosse conquistar uma grande fatia da Ucrânia, pode ser, tendo o rio Dnieper como, digamos, a grande fronteira natural, isso seria uma vitória ou uma derrota para Putin? Depende da continuação da história. Em qualquer caso, Putin pode ganhar a guerra no terreno das armas e perdê-la politicamente e diplomaticamente. Mesmo que a Rússia ocupe essa grande parte da Ucrânia, e não deve ser nada fácil controlar um território com toda essa extensão. Estamos a falar de um território que tem um terço, o território para lá do Dnieper em direção à Rússia é maior do que um terço da França, não é um território pequeno, muito pelo contrário, mas o resultado desta invasão e o resultado desse tipo de conquista territorial não impede a Rússia de passar a ser um Estado pária, fora da comunidade internacional, com relações cortadas ou praticamente cortadas com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, com o Japão, com a
Alemanha e cada vez mais dependente da China. Uma Rússia cada vez mais dependente da China é uma vitória para o presidente Putin. Já vamos à questão da China, muito interessante essa questão. Sandra Fernandes, tudo isto se confunde com a figura de Putin. Vê sinais nas últimas semanas de erosão em círculos próximos ou de agitação especial da população russa que permita observar que alguma coisa eventualmente mais, enfim, telúrica, mais profunda está a acontecer na Rússia e que nós não conseguimos, do nosso ponto de vista, observar? Sim, eu só queria acrescentar relativamente à questão que colocava, que é de facto uma questão que inquieta muito todo o mundo, não é? E nós portugueses, que é esta evolução no terreno. Eu só queria deixar claro que a falta de vitória, porque neste momento há uma falta de vitória ainda, não é? Apesar de avanços, torna Putin ainda mais imprevisível. Reparem que os ataques russos são claramente contra civis, hospitais, escolas, alvos nucleares, como Chernobyl, e parece que estamos aqui a ver uma Rússia que brinca com o fogo, não é? Esta situação, não é? Que ainda acrescenta mais à imprevisibilidade que paira, digamos assim, sobre Putin e as suas intenções, sendo que o conflito se está a endurecer, não há qualquer dúvida, não é? E a Rússia está, digamos, bem ocupada na Ucrânia, não é? E sobretudo no leste, e daí, como eu dizia há pouco, ter chamado milhares de combatentes sírios, por exemplo, para ajudarem. Mas, portanto, Putin não parece de todo ter desistido da ocupação total da Ucrânia, não é? Esse objetivo não parece ter sido ainda posto de lado. E relativamente à questão interna da Rússia, enfim, relativamente à liderança própria de Putin, é difícil perceber exatamente, enfim, neste momento ele continua a ter o apoio, não é, dos seus círculos próximos, que incluem, enfim, os chamados Siloviki, não é, ou seja, as elites oriundas do sistema policial, sistema militar, sistema de segurança. No entanto, em termos da opinião pública russa, fica claro, não é, um movimento anti-guerra, ele existe, mas existe com um custo muito grande para quem tem a ousadia de se manifestar, não é? Houve até novas sanções decididas, não é? Nomeadamente até 15 anos de prisão para sequer ousar dizer que é uma guerra e não uma força especial, não é? Uma operação especial. Na Ucrânia, e um dos sinais muito claros que houve há dias, e foi bastante emocionante, um dos apoiantes, não é, dos próximos das ideologias de Putin, embora ainda considerado um ocidentalista, mas enfim, com algumas reservas, Kortunov, que numa entrevista a público veio dizer que está deprimido com esta situação. Portanto, num regime como o regime de Putin, autoritário, policial, repressivo, o facto de existir manifestações de opinião pública e vozes dissonantes não significa que o seu projeto vai ficar abalado. Num regime dessa natureza, só uma revolução palaciana, um golpe de Estado palaciano, uma sucessão a Putin poderia, no imediato, infletir esta decisão, não é, de invasão total da Ucrânia. Sandra Fernandes também estuda também a estratégia de segurança russa. O que é que estava inscrito nesse documento que pronunciava claramente esta ofensiva? A narrativa da nova estratégia de segurança russa, que foi publicada em julho de 2021, é um documento, e eu vou partilhar isso com os auditores, não tem qualquer problema, que quando acabei de o ler na íntegra, no verão passado, e eu disse, é deprimente. Foi aquilo que eu disse no fim da leitura, e depois, claro, fiz a minha análise, enfim, como estudiosa, como cientista política, mas de facto é um documento que uma narrativa muito virada para dentro, uma Rússia cercada de inimigos, e esta narrativa dos inimigos do exterior, que também estão no interior e que é preciso combater no interior, não é nova, não é? Já tem, enfim, mais de séculos, aliás, de existência, da Rússia czarista à Rússia comunista, e que reencontramos numa narrativa muito negativa, ao mesmo tempo defensiva e ofensiva,
que não tinha praticamente nenhuma referência às vias de cooperação para que a Rússia possa satisfazer os seus interesses nacionais. E claramente identificados como principais ameaças aos interesses russos, os Estados Unidos e os seus aliados. E, curiosamente, pouca referência à China, não é? Seria expectável mais referência à China numa construção de uma aliança com a China, precisamente para os objetivos de um abaixamento do papel dos Estados Unidos e dos europeus, mas não há assim grandes referências à China. Mas há claramente uma uma total despreocupação com a imagem internacional da Rússia e um documento que veio confirmar as tendências que se conseguiam perceber desde a anexação da Crimeia em 2014, mas vertidas em doutrina, não é, em palavras, em que percebemos um fechamento muito grande da Rússia sobre si própria, a Rússia a contar com os seus recursos domésticos, com as suas para se afirmar, e uma Rússia que se via ameaçada nos seus valores, que considera valores tradicionais, na sua dignidade, está escrito no documento, mas também uma Rússia que vê como fundamental a preservação da sua memória histórica, ou seja, o seu estatuto, o papel da Rússia na história mundial, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial, e a necessidade de preservar uma memória histórica verdadeira. Portanto, aqui a referência à história e a uma leitura verdadeira da história do ponto de vista russo está também muito plasmada nesse documento. Carlos Gaspar, se isto está neste documento, da forma como Sandra Fernandes aqui nos descreve, podemos arrumar logo a ideia, um pouco, não sei se romantizada ou não, de que isto é uma questão pessoal de Putin, de alguém que passou a lua de mel na Ucrânia, sabemos, não é? E que para quem a Ucrânia é de facto algo diferente. Na sua perspectiva, isto tem substrato, a questão da estratégia russa, há uma coerência entre esse documento que agora a Sandra Fernandes estava a sublinhar e a ação prática de Putin, é esta ideia de um desprezo pela ordem internacional e até uma espécie de desafio a esta questão do isolamento, onde neste momento a Rússia se coloca, não é? Tendo em conta a reação. É relativo, a China não... Já vamos à questão da China. Tirando a questão da China, já vamos à questão da China, sim, porque vale a pena de facto autonomizar. Putin fez uma coisa que é inédita. Há 6 meses publicou um ensaio de revisionismo histórico para explicar a quem o quisesse ter lido que a Ucrânia não tinha razão de ser como um Estado independente e que a nação ucraniana não existia separada da grande Rússia. Imagino que era o chefe do Estado espanhol escrever um ensaio e publicar um ensaio em que dizia a mesma coisa sobre Portugal. Portugal era, no mínimo, inquietante. E, portanto, sim, há uma dimensão, é difícil separar Putin a ação política do Putin e a invasão da Ucrânia. Aliás, não seria possível sem uma decisão do presidente russo. E nesse sentido, aquilo que resultar, e nós não sabemos qual é o resultado desta aventura, necessariamente tem efeitos sobre a posição do presidente da Rússia. Eu não acho nada evidente que a Rússia consiga prevalecer militarmente e que consiga ocupar a Ucrânia como um todo. Certamente, no início, a preparação da operação, nos seus termos originais, devia prever a ocupação, o controle do conjunto da Ucrânia. Eu acho extremamente difícil, neste momento, que isso venha a acontecer. Estamos no princípio, estamos nas primeiras semanas, mas eu acho extremamente difícil. Vê Putin como do monobloco no Kremlin? É um monobloco? É um homem só? Não é um homem, é um homem um pouco isolado. Todos os testemunhos dizem isso, de resto porque tinha muito medo de ser contagiado por esta Covid-19 e essas coisas todas, e há um certo isolamento, por definição, no exercício de um poder excessivo. Em todo o caso, não é? Se esta aventura correr mal, e tem estado a correr muito mal nestas primeiras semanas, não é evidente que a posição de Putin esteja segura. Mesmo na União Soviética, depois da crise dos mísseis de Cuba,
Khrushchev foi afastado, foi para a reforma antecipadamente. E se isso aconteceu em 1964, não é impossível que aconteça. Deixa-me jogar aqui uma cartada de história, pedindo a sua ajuda. É de facto, pode haver algum, entre aspas, pudor, algum receio de Putin em, por exemplo, arrasar uma cidade como Kiev, que é tão simbólica também na história daqueles territórios? Não parece. Não? Acho que a operação está a ser conduzida, como dizia a Sandra Fernandes, de uma maneira bárbara. O cerco de Mariupol, onde não podem entrar corredores humanitários, é uma estratégia medieval. Mesmo na Sérvia, que referíamos há pouco, os sérvios deixavam passar os corredores, deixavam passar a ajuda humanitária para as cidades que tinham cercadas, e portanto aqui estamos num registro mais asiático do que europeu. Mas o povo russo como veria uma Kiev destruída? Nós não sabemos o que é que os russos estão a ver e não estão a ver. Essa é uma das incógnitas, não é? Nós não sabemos, sabemos pontualmente, mas não sabemos. Julgo que quando um país está em guerra, pelo menos numa primeira fase, é normal que haja uma unidade razoável à volta do Estado, das autoridades. É o que provavelmente está a acontecer na Rússia. O problema é saber o que é que se passa daqui a umas semanas, ou depois desta operação acabar. E agora vamos à questão da China, Carlos Gaspar. Os sinais que também temos nos últimos dias sobre aquilo que a China joga e como vai movimentando as suas palavras e ações, o que é que, na sua opinião, pronuncia em relação à aliança Moscovo-Pequim, se ela existe? A China tem uma posição difícil neste momento. Em primeiro lugar, a China não vai fazer nada que possa prejudicar a Rússia, e o presidente Xi Jinping não vai fazer nada que possa prejudicar o presidente Putin. Ao mesmo tempo, há a sensação de que, do lado dos analistas chineses, a previsão é de que esta guerra vai correr mal. E a China não quer estar do lado errado quando as coisas terminarem. Não é brilhante do ponto de vista da solidariedade política, mas a solidariedade política não é a regra nas relações internacionais, mesmo entre aliados ou quase aliados, como é o caso da China. Mas não são aliados. E da Rússia. O presidente Putin, no último encontro de Valdai, disse que era mais do que um aliado. Isso não tem uma correspondência do lado chinês, mas o último documento que foi assinado na véspera do início desta guerra entre o presidente Putin e o presidente Xi Jinping diz que é uma parceria estratégica sem limites. Nós estamos a constatar que ela tem limites. A China absteve-se no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral das Nações Unidas, não votou ao lado da Rússia, nem no Conselho de Segurança, nem na Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, é uma parceria estratégica que tem limites. Em todo o caso, aquilo que a China tinha a cabeça a ganhar nesta situação, já ganhou, porque qualquer que seja o resultado no terreno das armas, no dia seguinte ao fim da guerra, a Rússia é mais dependente da China do que a China da Rússia. Isso é uma inversão de posições. Até agora, até ao dia 24 de fevereiro, a China era mais dependente da Rússia, precisava de ter uma retaguarda estratégica, como precisava dos fornecimentos energéticos e militares. A partir do fim da guerra da Ucrânia, a Rússia é mais dependente da China. É o irmão mais novo nesta relação. Sandra Fernandes, qual é a sua perspectiva sobre a relação entre China e Rússia? Eu partilho completamente da leitura do Carlos Gaspar, porque, de facto, Putin está a tornar-se muito dependente da China, até do ponto de vista material, não é? A inversão dá-se quando Putin precisa da China para poder contornar a chuva de sanções, não é, que se abateu sobre o país.
E esta relação, enfim, esta questão chinesa e o facto de não dar o seu pleno apoio, não é? Está numa posição desconfortável, tem que encontrar um equilíbrio, não é? Tem os seus próprios separatismos internos, mostra que estamos, de facto, com uma guerra política, ou seja, os desafios são diários, mas é preciso desde já ter uma visão de longo prazo, não é, sobre esta guerra, até porque aqui a questão das ideias da ordem global, não é, em que a China e a Rússia partilhavam, não é, o clube, não é, do arco dos iliberais, não é, este clube mudou com a guerra da Rússia na Ucrânia, e a China também percebe isso e está a posicionar-se porque também tem fortes interesses económicos e não tem interesse, não é, nesta destabilização criada aqui à escala global. A Rússia, isto também está na sua estratégia de segurança, tenta posicionar-se como um novo centro de poder mundial, não é? A China terá o seu, a Rússia teria o dela, não é? E digamos que seria uma forma de ocupar o vazio deixado por aquilo que é percebido como o fim, não é, da liderança americana e da hegemonia americana no mundo. Ora, esta guerra está a mostrar que se este era o objetivo, não está, com certeza, a ser alcançado por via desta guerra contra a Ucrânia. Bem, o que a Europa pode fazer mais já foi decidido no encontro de 2 dias da semana passada, de quinta e sexta-feira, em Versalhes, não é? Primeiro, a ideia da resistência aos choques assimétricos, não é, do ponto de vista económico provocados, não é, por esta guerra e pelas sanções, não é? Ou seja, os efeitos também negativos na própria economia europeia desta guerra e das sanções, mas, sobretudo, 2 políticas fundamentais, não é? A política energética e a política de defesa, que não são ainda políticas comuns da União Europeia, e, penso eu, vamos ver a muito breve trecho aqui alterações significativas no sentido de serem verdadeiras políticas comuns em que os Estados-membros, de facto, de uma só voz, podem adotar políticas que por um lado, não é, acabam, e o objetivo é 2027, com a dependência europeia ao gás, ao petróleo e ao carvão russo, não é? E vindo do abastecimento russo, e por outro lado uma política de defesa, ou seja, finalmente a Europa abandonar um paradigma de soft power, digamos assim, e ter de facto capacidade de hard power. Portanto, são as 2 transformações essenciais, sendo que as 2 vão demorar algum tempo, porque se a União Europeia já tem investido sobretudo em contexto de Brexit e também de reequacionamento da relação transatlântica sob a administração Trump, a União Europeia tem procurado, não é, tornar-se um ator do ponto de vista de defesa mais credível, não é, com o objetivo da soberania estratégica, que é também um dos conceitos muito avançados pela atual presidência francesa. Estes investimentos demoram tempo, mas sem dúvida que estamos a presenciar um aceleramento, não só de mudança de trajetória da União Europeia, como também de políticas concretas. O que redesenha que vai ser, mas com certeza a Europa de ontem, do dia 23 de fevereiro, já não é a Europa de hoje. Concorda, Carlos Gaspar? Concordo. A Europa do dia 23 de fevereiro incluía a Rússia, a Europa do dia 25 de fevereiro não inclui a Rússia. A União Europeia neste momento não é muito importante, mas não há nenhum chanceler alemão que possa sobreviver politicamente se tiver perdido a Ucrânia. E a NATO está nos limites da sua ação? A NATO está mais unida e mais forte do que jamais esteve no passado, ao contrário daquilo que queria o presidente Putin. E em relação à provocação do ponto de vista de armas nucleares, parece-lhe apenas um cenário hipotético ou não? É preciso ter a cabeça fria. Muito obrigado, Carlos Gaspar e Sandra Fernandes, nossos convidados da edição do programa da Capa Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir em versão integral no podcast do programa, nos sites da Renascença, da Fundação Francisco Manuel dos Santos e nas principais plataformas digitais internacionais. Este é um programa com o genérico original de Mário Lajinha, um programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.